E aí, pessoal, tudo bem? Já tá de volta para mais um Deep Dive. É isso aí. E hoje a gente chega ao 6º mergulho. Já estão na metade. Voando. Tem um total de 2. E hoje a gente vai se aprofundar em um tema que eu diria que é universal, né? É, com certeza. A gente vai falar sobre os questionamentos de Jó, que é um estudo do pastor Heber Ramos. Muito bom esse estudo. E a gente vai usar ele como base para a nossa conversa de hoje. E a gente vai falar sobre algo que eu acho que todo mundo em algum momento da vida se depara com isso. Sim, é verdade. Que é o sofrimento. Aí a gente sempre se pergunta, por quê? Uma das perguntas que a gente mais faz na vida, né? Seja em tragédias que a gente vê, né? Tipo, coisas grandes, assim, como 11 de setembro, por exemplo. Né? Que a gente viu lá em 2001, né? Aquela busca por entender o que aconteceu, né? Pessoas que estavam ali no meio daquilo, né? O sargento John McLaughlin e o policial Welsh mesmo, que ficaram presos nos escombros. E com certeza eles se perguntaram por quê. Você imagina a situação, né? De repente, de heróis eles viram vítimas. Então, assim, é uma coisa que te leva a questionar profundamente, né? O que está acontecendo, qual que é o sentido da vida. Porque a gente sofre, né? E às vezes não é uma tragédia, né? Uma coisa mundial, né? Global. Mas é uma coisa pessoal, né? É verdade. Você que está nos ouvindo agora, esteja passando por um momento difícil. Você perdeu alguém que você ama, recebeu uma notícia ruim sobre a sua saúde. Sim. Tá com problemas financeiros, problemas na família. São muitas das situações que a gente pode se encontrar, né? E no meio disso tudo vem aquela pergunta, né? Por quê? E essa pergunta, ela fica martelando na cabeça. É como se fosse um grito preso na garganta, né? E é aí que o livro de Jó, especialmente o capítulo 3, ele ganha força. Exatamente. Porque coloca a gente cara a cara com essa angústia. Né? E o capítulo 3, ele é muito importante, né? Porque ele marca o início do desabafo de Jó. É verdade. É um grito de dor, é um grito de confusão, né? Diante de um sofrimento que parece que não tem fim. E o interessante é que o texto, ele muda um pouquinho de estilo a partir do capítulo 3, né? Isso que eu ia te perguntar. Porque o pastor Heber Ramos, ele cita o George Swindle, né? Isso. Que fala sobre essa mudança do texto, né? A gente sai da prosa e entra na poesia hebraica. E essa mudança, ela é significativa. E qual que é a diferença, assim, principal, né? Para quem não conhece, não está familiarizado. A prosa é aquela linguagem que a gente usa no dia a dia, né? É a linguagem para contar uma história, para dar uma notícia, para descrever algo de forma mais direta, né? Já a poesia, nesse contexto hebraico, ela usa versos. E que tem uma estrutura mais definida, né? Que tem ritmo, tem imagens fortes, né? E é uma forma de expressar sentimentos de uma maneira muito mais intensa. Entendeu? Então, essa transição para a poesia no livro de Jó, justamente quando ele está no auge do sofrimento, mostra que a dor dele é tão grande, tão profunda, que a linguagem normal não consegue expressar. É como se a Roma dele tivesse, tipo, precisando explodir em forma de poesia, né? Exatamente. É como se a prosa não fosse suficiente para expressar o tamanho do sofrimento. Entendi. E aí, logo de cara, assim, o primeiro questionamento que surge nesse turbilhão de palavras é a maldição do próprio nascimento, né? Logo no primeiro versículo do capítulo 3, Jó já solta essa bomba, né? Ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Caramba. Mas é importante a gente entender como o estudo destaca que ele não está xingando Deus diretamente, mas ele está expressando um sentimento muito forte de lamentação. É como se ele estivesse dizendo, poxa, por que eu nasci? Por que eu vim para esse mundo? Então, é um grito de solidão, de tristeza profunda por ter começado a existir. É quase como se ele quisesse nunca ter, tipo, respirado pela primeira vez, né? Exatamente. E aí ele vai... Além disso, né? Sim. Ele estende essa lamentação para os detalhes do nascimento dele, né? Sim, ele fala da noite em que ele foi concebido. Da noite em que ele foi concebido, né? Nos versículos 3 a 10. Uma passagem bem forte, né? Que ele deseja que o dia que ele nasceu virasse escuridão. Total. Que Deus não olhasse para ele. Que as trevas cobrissem tudo. Ele usa uma linguagem poética muito forte. E o estudo fala sobre os verbos jussivos, que são como ordens, né? Ou desejos intensos que ele está lançando sobre o passado. É como se ele pudesse voltar no tempo, né? É como se estivesse tentando reescrever a história, né? E apagar. Desejando que aquele dia e aquela noite... E o que me chamou a atenção, que o estudo também fala, é que mesmo nesse sofrimento todo,
a ideia de suicídio não passa pela cabeça dele. Isso é interessante, né? Porque na cultura da época, tirar a própria vida era visto como uma ofensa a Deus, né? Então, o fato de Jó não pensar em suicídio, mesmo no meio de tanto sofrimento, talvez mostre que, lá no fundo, a fé dele ainda está dentro. Mesmo que abalada, né? Ele questiona a própria existência, mas ele não busca ativamente o fim dela. E isso nos leva a pensar sobre a natureza da fé em momentos de crise. Às vezes a fé é abalada, né? Mas ela ainda pode persistir de alguma forma. E tem uma ironia muito grande aí, né? Porque amaldiçoar a concepção, né? Naquela época, principalmente nas culturas patriarcais, era motivo de festa. Principalmente quando nasce um menino, né? Exatamente. Era um momento de alegria, de esperança, e Jó inverte completamente essa lógica. O que deveria ser um momento de felicidade, para ele, se torna a raiz de todo o sofrimento. Como se ele estivesse desejando que aquele momento nunca tivesse acontecido, que aquela semente nunca tivesse sido plantada. E aí ele vai além, né? Ele começa a amaldiçoar a noite da concepção, especificamente, né? Nos versículos 6 a 10, ele se aprofunda na tristeza em relação àquela noite. Ele deseja que essa noite seja marcada pela escuridão, pela solidão, pela ausência de qualquer alegria. É como se ele quisesse voltar no tempo e apagar aquele momento específico. E o estudo traz um comentário do Antônio Neves de Mesquita, né? Sim. Sobre essa passagem. Que ele faz uma ligação dessa maldição com a prática de feiticeiros. De encantadores que amaldiçoavam os dias de azar. Como que essa conexão, né? Essa conexão é importante porque mostra que naquela época se acreditava muito no poder das palavras. Amaldiçoar momentos específicos era uma forma de tentar desfazer eventos. Ou trazer má sorte, né? Jó, na sua agonia, ele usa essa linguagem para expressar a intensidade do desespero. É como se ele pudesse, através das palavras, apagar a noite da concepção e, consequentemente, o próprio nascimento. É como se ele estivesse usando todas as ferramentas que ele tem para expressar a dor. E ele liga isso com o versículo 3, né? Sim. Reforçando essa lamentação da concepção. Ele está basicamente perguntando por que minha mãe engravidou, por que eu nasci. Nesse contexto que surge o desejo de ter nascido morto, né? Ele vê a morte como uma fuga, né? Como uma forma de escapar dessa dor. Por que eu não morri na barriga da minha mãe? E aí a gente chega no terceiro questionamento, né? Sim. Que é o desejo de não ter sobrevivido ao Wakawa, né? Que aparece ali nos versículos 11 a 13. Ele questiona, por que me receberam os joelhos? Por que me amamentaram? É um grito de desespero por alívio. Para ele, não ter sobrevivido ao nascimento seria uma libertação. Ele idealiza um estado de descanso, de paz que ele associa à morte. E naquela época, né, muitos bebês morriam durante o parto, né? Ou logo depois. O estudo menciona isso, né, que era uma realidade da época. E para Jó, essa seria a melhor opção. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, ela fala que o Jó tá numa encruzilhada, né? Ou ele amaldiçoa a Deus e desiste de tudo, ou ele confia em Deus e busca forças para continuar. É um momento de decisão, né? É crucial na vida dele. E o sofrimento de Jó, ele acaba com algumas ideias erradas que as pessoas tinham sobre Deus, né? Sim, essa ideia de que Deus sempre protege, né? Quem ele ama, ou que riqueza é sinal do favor divino. A história de Jó quebra essa lógica, mostra que a vida não é tão simples assim, que a fé não te livra do sofrimento, mas te dá força para passar por ele. E para Jó, o nascimento, que era para ser um momento de alegria, né? Sim. Vira um símbolo de dor. É uma inversão completa. O Antônio Neves de Mesquita, ele fala sobre essa troca de valores, né? O que era para ser motivo de festa, vira um prenúncio de sofrimento. E a paz que ele busca, ele encontra na morte. Porque a vida dele tá cheia de feridas e pesadelos. Ele quer descanso. E além desses questionamentos, né? Sobre o nascimento, a noite da concepção, o desejo de ter nascido morto. Ele faz outras perguntas, né? Sim, nos versículos 20 a 26, a gente vê a angústia dele aumentando. Ele questiona por que Deus dá luz ao miserável, porque a vida continua para quem só quer morrer. É como se ele não visse mais sentido em nada. Ele tá no fundo do poço. E a dor dele, né, é quase palpável, né? Sim, ele fala que os suspiros dele vêm antes da comida. Que os gemidos dele escorrem como água. Ele perdeu o descanso, a paz. A vida dele virou um pesadelo. E tudo que ele temia aconteceu.
Ele se sente sozinho, abandonado. Sim. E é importante a gente lembrar que essa vulnerabilidade, né, que Jó demonstra, é algo que a gente muitas vezes tenta esconder. Mas é fundamental pra gente se curar, né? Pra gente encontrar sentido nas coisas. A gente tá chegando ao final desse mergulho profundo no capítulo 3 de Jó. E passou rápido, né? Passou rápido. E é importante lembrar que questionar diante do sofrimento é normal. O estudo fala que a Bíblia tá cheia de perguntas. Mais de 3.700 perguntas. Caramba. Então, não tem problema nenhum a gente questionar. A gente quer entender o que está acontecendo, né? Quer encontrar um sentido no meio do caos. E a Bíblia não esconde essas dúvidas. Ela mostra a angústia dos personagens. De forma crua, né? Honesta. Mas a resposta de Deus, ela tem o tempo dela, né? Isso é difícil de aceitar, né? A gente quer a resposta para ontem. Mas Deus não funciona assim. O silêncio de Deus, como aconteceu com Jó, não significa que ele está ausente. Às vezes é um tempo de aprendizado, de fortalecimento da fé. É um convite para confiar mesmo sem entender. E a gente tem que permanecer perto de Deus, né? Sim. Seguir o exemplo do salmista, né? Lá no Salmo 30 e 7:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a mensagem, né? Entregar, confiar. Mesmo no meio da dor. Deus está no controle. Esse foi o nosso 6º mergulho profundo. Lembrando que a gente já vai ter 12, né? Isso aí. E para você que está com a gente até agora, fica a reflexão. Como a experiência de Jó se conecta com a sua vida, com a sua fé? O que você pode aprender com isso? Use esse tempo para refletir sobre a dor, sobre a busca por respostas, né? E se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus. Até o próximo mergulho. Até lá.